Olá, salve Maria, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal do Centro Católico São Paulo. Eu sou Fred Xavier. Depois de um mês e meio de acontecimentos de grande intensidade na Santa Igreja Católica, estamos de volta. No último programa da nossa série A Crise da Modernidade Explicada em Tópicos, falamos sobre Filhos de Deus versus Filhos do Homem. Vimos o dilúvio, entendemos a descendência de Noé e fechamos o programa com a contaminação da tradição. Hoje, para darmos seguimento na mesma linha de raciocínio, vamos tratar da filologia do termo judeu e do cisma das tribos. Mas do que se trata a filologia do termo judeu? Filologia é o ramo da história, da ciência, que trata da linguagem utilizada nos textos e nos acontecimentos históricos. Para isso, precisamos entender do que se trata o termo judeu. É de um povo, de uma raça, de uma região geográfica, de uma religião ou de todos estes elementos juntos, combinados? Para isso, eu tenho mais uma vez o prazer de trazer, para nos ajudar, o professor Carlos Bezerra, do canal Apostolado Glórias de Maria. O professor Carlos é historiador, expert no assunto da crise da modernidade, professor de história e escritor. O último livro do professor Carlos Bezerra se encontra disponível no link que vamos deixar aqui abaixo na descrição do vídeo. Por favor, também deixem o vosso like para criar relevância no nosso conteúdo. Terei comigo também, do Centro Católico São Paulo, o psicólogo Renato Alcântara. Vamos juntos, então, nesta viagem, entender a filologia do termo judeu e o cisma das tribos. E, amigos, sem mais delongas, viva Cristo Rei! Olá, pessoal, muito boa noite mais uma vez, salve Maria! Estamos hoje aqui mais uma vez com o professor Carlos Bezerra e com a presença do queridíssimo Renato Alcântara, que é psicólogo também aqui do Centro Católico São Paulo. Professor, dando continuidade ao nosso seriado, A Crise da Modernidade Explicada em Tópicos. Como é que vai isso aí em Friburgo? Frio? Tem feito frio aqui. Esse mês de julho, né, foi um mês bem, inverno, né? Então aqui em Friburgo, inverno é inverno mesmo, bem rigoroso. Agora nós já estamos agora para aquela curva em que vai começar um pouco, né, a temperatura começa a subir, mas ainda está bastante frio aqui. Eu fiz o tratamento da voz na semana passada, na quarta-feira, né? Vai fazer uma semana amanhã. E, bom, pelo menos até agora a voz tá indo bem, né? Talvez, conforme a gente vá avançando nessa exposição de hoje, ela acabe ficando um pouco mais fraca. Mas então eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, para tentar falar um pouco mais devagar, um pouco mais nesse tom que eu estou agora, né? Sem forçar muito, para também não ter muito desgaste. Mas estamos aí, preparados. Maravilha. Caríssimo Renato, considerações iniciais aqui. Hoje vamos falar de a filologia do termo judeu e vamos entrar no cisma das tribos. Você tem alguma consideração como psicólogo sobre esse assunto? Tem alguma coisa psicológica para nos dizer aí? Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, Fred, grande amigo Fred. E é uma honra estar aqui com o professor Carlos Bezerra, né? É como se eu tivesse ganhado na loteria hoje aqui, participando desse programa com vocês, pessoas que eu admiro e têm me ajudado muito ao longo dos últimos anos aí a perceber a crise da modernidade, algo que há muito tempo já me incomodava, até na prática psicológica, mas não conseguia ligar os pontos, né? E com a ajuda de grandes pensadores, principalmente como o professor Carlos Bezerra, ele tem nos ajudado a conectar esses pontos. Maravilha. Então, professor, agora vamos entrar na dita
filologia do termo judeu. No último programa a gente tratou da parte final, não é? Da contaminação das duas, das tradições, da tradição, não é? Daquela descendência de Noé, e aí Uhum, alguma coisa aconteceu no meio do caminho uhum, e contaminou-se a descendência de Noé. uhum. Então eu queria que o senhor então começasse por aí. O que é isso? Que É, coisa tão estranha é essa que tem tanta coisa usando o mesmo termo sim, sim. judeu? Se é religião, se é povo, se é raça, se é região da Sim. Judéia, que é por causa de pessoas que nasceram por lá. Como é que a gente entra nesse assunto? Primeira coisa importante, Fred e Renato, prazer estar com você também, viu, Renato? Muito obrigado por suas palavras. Também para mim é uma grande felicidade, é uma grande alegria ter conhecido vocês. Mas a primeira coisa importante, Fred, é com relação à importância, de fato, do que é a filologia e por que nós devemos, né, ter um estudo sobre isso. Porque, veja, hoje, as pessoas elas têm um acesso, né, de informações que a gente pode dizer que é uma coisa completamente única na história. Ou seja, nunca se teve tanto acesso, com tanta facilidade, às informações. No entanto, né, é necessário que tenha um pouco de critério para poder tratar as informações e fazer, né, os seus ajustes, as suas conexões. E para isso, é necessário estudar algumas ciências. É necessário que se tenha uma certa metodologia, é necessário que se tenha, né? E por isso a filologia, ela vai nos ajudar a compreender muitas das coisas, porque a filologia é uma ciência que estuda a linguagem nas suas origens e ela é uma ciência que atua muito diretamente com a ciência de história. Então, tem uma correlação muito profunda. Então, como as pessoas hoje têm muitas informações, mas elas não têm o conhecimento teórico necessário para ajustar essas informações de forma metodológica, elas acabam se deixando levar, né, por impressões e por significados que são completamente, ou são deturpados ou deformados, ou são muito superficiais. Então, é importante que quando a gente estuda a história, nós também recorramos a essas outras disciplinas. E a filologia vai nos ajudar nessa nossa exposição de hoje a entender uma coisa importantíssima, que foi perdida, acredito eu, né, que pela chamada escola filosófica iluminista, né, do século XVIII, que passa a aplicar uma outra forma de interpretação, que a gente chama de interpretação ou hermenêutica filosófica, quando eles passam a dar novos significados às palavras já existentes. Então, por isso que é importante que a gente recorra à filologia, à etimologia, para buscar o sentido real dessas palavras no tempo em que elas foram aplicadas, ou seja, no tempo em que elas foram utilizadas. Então, há um contexto histórico, né? A gente precisa entender o homem dentro do seu tempo histórico, e para entender o homem dentro do seu tempo histórico, a gente precisa fazer hermenêutica de documentação. E a hermenêutica de documentação só é possível se compreende a origem precisa de cada termo usado em um texto. Então, o que nós temos hoje? Nós temos uma deformação, ou seja, a disciplina de história, a ciência de história, ela sofreu muito. Por quê? Porque a escola filosófica iluminista do século XVIII aplicou novos significados a antigas palavras. E esses novos significados, eles foram adquirindo um caráter universal e se estabeleceram quase que de forma indiscutível nos últimos 200 anos, principalmente pelo êxito da Revolução Francesa. Então, essa nossa aula de hoje é uma tentativa
de ajustar as coisas para não estou dizendo isso por orgulho próprio, não é? Ou por vaidade, mas é necessário que a gente ponha as coisas no seu devido lugar, porque as pessoas perderam o contato, né, com a realidade histórica, porque nós também, né, isso é uma coisa que precisa ser dita, vivemos também uma revolução linguística. Há um processo revolucionário na própria palavra. Então é importante que a gente ajuste as coisas e ponha as coisas no seu devido lugar. Professor, e é correto afirmar que todas as ciências sofreram, né, essa revolução, a ciência psicológica também. E eu percebo que essa mudança das palavras, né, esse deslocamento dos seus termos originais, eles afetam diretamente a percepção da realidade e a gente tem hoje comportamentos mais desordenados e adoecidos possíveis também. Então, é correto afirmar que a ciência histórica, mas todas as outras ciências também sofreram com essa mesma mudança. Exatamente, é. Porque se você altera o eixo, né, tá? Porque o Papa São Pio X, naquela encíclica Pascendi, né, Dominici Gregi, ele diz assim: não há conhecimento sem ter uma base teórica sólida, filosófica. Ou seja, todo conhecimento parte de uma sã filosofia. Agora, o problema é que a filosofia moderna, não é, subjetivista, ela desloca o objeto do conhecimento, né, e, para fazer isso, ela recorre a uma nova hermenêutica, uma nova interpretação histórica. E aí sim você tem toda a razão, porque essa nova hermenêutica ela vai atingir duas disciplinas que são fundamentais, tanto a filosofia, a hermenêutica filosófica, quanto a psicologia. Também tem a hermenêutica psicológica também, né? Então, por isso que é muito comum, entre os historiadores mais contemporâneos, dar uma espécie de ênfase na história da vida privada, por exemplo, Uhum. não é? Como se bastasse, como objeto da pesquisa histórica, o indivíduo por si só, entendeu? E, e isso desconecta ele, esse indivíduo que se torna o objeto da pesquisa histórica contemporânea, desloca ele do processo histórico em que ele está inserido. Porque nenhum de nós veio do nada, né? Nós estamos aqui em função de um processo histórico longo anterior a nós. Então, é necessário que a gente compreenda os princípios fundamentais, né, para depois entender o que cada um de nós é, né, dentro de um contexto histórico. Então, este termo que hoje nós vamos tratar, ele, a partir deste momento histórico, quando o professor nos coloca, ele sofreu uma mutação muito Sim, grande e eu acho que vou colocar uma coisa aqui, por exemplo. Hoje, a mutação é tão grande que hoje as pessoas não conseguem raciocinar uma coisa tão simples como uhum, o que eu vou dizer agora. uhum, Por exemplo, as pessoas perguntam, mas Jesus Cristo era judeu, mas porque nasceu em Judá? Porque ele professava uma determinada religião que era chamada de judaica? Por, por que razão ele era chamado de judeu? Ele, se tivesse um passaporte na época, ele não teria um passaporte israelense. Ele teria um passaporte romano. Aquilo era Roma. Seria correto afirmar isso, não é, professor? Que não tem a ver. A gente tem que desmistificar essa coisa, porque as pessoas mais simples uhum, pensam uhum, hoje que é uma das grandes afirmações, né? Ah, uhum, Jesus Cristo era judeu, uhum, não é? uhum, E na verdade, por exemplo, na Itália, uhum. grande parte dos italianos eles nem sequer utilizam muito essa palavra judeu. Eles chamam de hebreu. Hebreu. Não é? Então, Sim, existe uma sim, 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 mudança aqui, não é? sim, O senhor sim, poderia explicar como é que é essa mudança, como é que essa mudança ocorreu, se há documentos sim, sim. comprobatórios para... Então, veja, é o seguinte, a língua,
ela é viva, não é? Então, as palavras, elas vão sofrendo, com o passar do tempo, e com as transformações que ocorrem, né? Então, a história é isso, né? Um processo de transformação e processo de permanência. Coisas se transformam, coisas permanecem. A língua, ela tende a se transformar com as mudanças históricas, entende? Por isso que a filologia é importante, porque para a gente estudar a história, nós temos que entender o significado da palavra no tempo em que ela foi aplicada no documento, não com a compreensão que nós temos dessa palavra hoje. É por isso, só para abrir um parêntese aqui, né, para a gente já retornar para essa questão do termo, né, da palavra judeu, judaísmo e tal. É por isso, por exemplo, que a língua da igreja era o latim. Por quê? Porque o latim, como sendo uma língua morta, ou seja, uma língua que já não é mais falada, ela está preservada no tempo. Então, por isso que se usa muito o latim em termos científicos, em termos técnicos, né? Por quê? Porque a palavra latina, da língua latina, ela hoje possui o mesmo significado que havia, né, na época que ela era utilizada, que a língua era viva, que ela era falada. Entende? Por isso que a igreja, então, ela sempre se utilizou do latim como a língua própria da igreja, como a língua da liturgia da igreja, porque o significado não muda com o tempo, porque não é uma língua mais falada. Então, ela preserva o seu significado, na sua essência, na sua pureza, o que não se dá com a língua viva, porque ela vai sofrendo transformações. Bom, por que eu estou explicando isso? Para dizer que, quando se dizia judeu, na época de Cristo, se falava de uma coisa diferente do que se fala hoje. O termo hoje tem um significado diferente do que tinha na época de Cristo. Então, a gente precisa entender essa situação para a gente poder compreender depois por que que podemos dizer que Jesus era judeu e em que sentido podemos dizer isso. É muito importante que se esclareça isso, não é? Então, veja, o termo judeu, ele é originário, primeiramente, de uma raça. Então, ele tem um sentido originário racial. Por quê? Porque a palavra judeu está relacionada a uma tribo específica, que era a tribo de Judá. Então, a descendência de Judá, não é? Toda a descendência de Judá poderia ser chamada racialmente de raça judaica, porque eles tinham uma origem comum, que era Judá. Quem foi Judá? Judá foi um dos filhos de Jacó. Jacó, também chamado Israel. Agora veja, Jacó não era judeu, obviamente. Era hebreu, né? Exatamente. Por quê? Porque o termo judeu é posterior, porque é proveniente de um dos filhos de Jacó. Então, Jacó teve 12 filhos, as 12 tribos, que vai dar origem às 12 tribos. E uma dessas tribos era a tribo de Judá, um dos filhos de Jacó. Então, a partir de Judá, nós podemos usar a palavra judeu de forma racial, referindo-se a um grupo, a um povo que é da descendência de Judá. Anterior a Judá, não se pode dizer isso de forma precisa. Portanto, quando alguém diz que Moisés era judeu, comete um erro por carência de estudo filológico. Por quê? Porque Moisés, não é, era um israelita, porque ele provinha da descendência de Jacó, que havia mudado o nome, né? Deus muda o nome dele para Israel. Então, a partir de Jacó,
nós temos uma nação chamada israelitas. Os israelitas englobavam as 12 tribos formadas pelos 12 filhos de Jacó, Israel. Até aí tá dando para compreender, né? Tudo Muito bem, maravilhoso. muito bem. E Jacó, por sua vez, ele não era israelita propriamente dito, porque ele é o pai da nação israelita. Ele, por sua vez, ele é hebreu, como disse o Fred. Né? Ele é hebreu porque ele era filho de Isaque, filho de Abraão, que era filho de Terá, que era filho de Éber. Daí vem o nome hebreu. Na Então, região veja, de Hebron seria isso, né? porque Hebron é o território que vai ser adquirido, né? Vai ser comprado por Abraão, não é? Mas o termo hebreu, ele é proveniente da descendência de Éber, que era o avô de Abraão, que por sua vez vinha da descendência de Sem, um dos filhos de Noé. Daí porque são semitas. Então, racialmente falando, né, nós temos os semitas, que são todos aqueles que são da descendência de Sem. Dentre os semitas, nós temos vários ramos. Dentre esses vários ramos, nós temos o ramo hebreu, né, da descendência de Éber. Agora, o dado importante é que é o próprio Deus que vai fechando esse funil, entendeu? Ele vai fechando esse funil porque o Messias, ou seja, Deus se encarnaria para a redenção do gênero humano, o Messias prometido viria dos semitas. Mas o que Deus vai fazendo? Ele vai fechando esse funil. Então, primeiro você tem a grande árvore dos semitas, depois você vai ter os galhos. Um desses galhos são os hebreus, não é? Desse galho dos hebreus, você vai ter outros pequenos galhos, que vão ser as tribos de Israel. E dentre esses galhos da tribo de Israel, você vai ter um outro galho, que vai ser a tribo de Judá. Certo? Então você vai diminuindo, né? Você passa do termo semita, que é o termo maior, que também dá origem ao povo árabe, por exemplo, né? Porque um dos filhos de Abraão, que foi com a escrava Agar, que era o Ismael, vai dar origem à nação árabe, né? Portanto, também são semitas. São semitas. Mas o que Deus está fazendo? Ele está reduzindo a escala para preparar, né, um grupo específico que vai dar carne ao Messias. Então, ele vai fechando, né? Então, você parte dos semitas, chega aos hebreus, depois aos israelitas, depois aos judeus, que é a tribo de Judá. Mas toda aquela população, palestinos, né? Os árabes, né? Toda aquela população ali, daquela região mesmo, da Palestina, onde hoje está o Estado de Israel, Cisjordânia, os libaneses, né, os sírios, todos são semitas. Mas se você pegar esses povos aqui, né, desde ali, né, a antiga Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, né, e você for avançando até chegar ali na fronteira com o Egito, então, todos são semitas. Né? A exceção desse mundo, né, islâmico, tá certo? O Irã, né? Porque os iranianos são da descendência de Jafé, então são os antigos persas, né? Ou os antigos medos, entendeu? Então é uma outra, né? Uma outra corrente racial, corrente semítica, né? Que vai fazer o povoamento aí dessa região que vai desde a antiga Mesopotâmia até chegar ao Rio Jordão, né? Então, todos são semitas. Agora, os semitas vão dar origem a vários povos diferentes. Vão dar origem a vários povos diferentes, e esses vários povos diferentes, eles vão caindo no paganismo. Né? O próprio pai de Abraão, né, o Terá, caiu no paganismo também. Né? E ele é repreendido pelo próprio Abraão.
Então cai no paganismo também. Abraão resiste ao paganismo e era muito difícil resistir ao paganismo naquela época. Era muito difícil, não é? Porque era uma questão de lei e de cidadania. Era necessário prestar culto aos deuses da cidade, né? Então Abraão vai resistir, por isso que Deus, né, vai escolhê-lo. A partir de Abraão, então, nós vamos ter agora uma aliança. Deus vai estabelecer uma aliança com Abraão. Veja que isso é importante, porque essa aliança não foi feita nem com o Sem, nem com o Terá, nem com o Hebe, mas é feita com Abraão. Então ele diz assim, a partir de Abraão, né, da carne de Abraão é que virá o Messias. Então aqui é uma promessa de Deus, né, para Abraão, e uma promessa com um problema, porque Abraão já era idoso, a esposa era estéril, né? Então a dificuldade, como vai se dar isso, né? Então se dá de uma forma milagrosa, com a Sara, né? Ela consegue a gravidez e vai ter um filho, então, que vai ser o filho Isaac. Então veja como Deus vai conduzindo, não é? Ele vai conduzindo a coisa até finalmente chegar na descendência, né, de Judá, um dos filhos de Jacó. Porque de Judá virá Davi. E era, né, estava previsto, os profetas diziam, né, que o Messias seria da casa de Davi. Ou seja, sendo da casa de Davi, seria racialmente, né, da tribo de Judá, portanto, judeu. Certo? Então, quando falamos que Jesus Cristo era judeu, nós falamos no sentido racial do termo. Ele era judeu porque estava previsto que o Messias viria deste povo, né? Do povo que passava desde Sem até chegar em Abraão, até chegar em Jacó, Israel e finalmente em Judá. Então, da descendência de Judá viria o grande rei Davi e a descendência de Jesus Cristo, do Messias, é ligada direta à casa de Davi, à casa real de Davi. Entendeu? Então, esse ponto aqui é importante esclarecer o sentido racial do termo, que nós estamos utilizando aí, o termo judeu, no sentido racial, se refere à tribo de Judá. Por isso que a palavra judeu, ela vai aparecer tardiamente na Sagrada Escritura. Ela só vai aparecer no livro dos reis. Anterior a isso não vai ter. Então é um erro dizer que Moisés era judeu. É um erro dizer que Jacó era judeu. É um erro dizer que Abraão era judeu. É um erro dizer. Né? Porque o judaísmo é uma outra coisa que nós vamos falar daqui a pouquinho. Por enquanto vamos falar do São termo tantos judeu. termos que é uma explicação para cada termo, né? Porque já é uma outra história, entendeu? Então é muito importante se fixar nisso. O termo judeu aparece já no livro dos reis, porque está se referindo a um povo, que é o povo da raça de Judá. Eu acho que deu para entender isso, né? Muito bem. Agora veja, há um desenvolvimento histórico da coisa, né? Por quê? Porque, a princípio, essas 12 tribos, incluindo a tribo de Judá, né, não configuravam uma unidade. Eles tinham um fator de unidade que eram as leis de Moisés, né, a Torá, que são os 5 primeiros livros, que foram provavelmente escritos na época de Moisés. Então, a Torá é a revelação cuja essência é o Messias, a vinda do Messias. Então, isso aqui é muito importante compreender. O segundo aspecto é o aspecto das leis. E por isso é que é mais correto dizer que a religião que havia nos tempos de Moisés e posterior a Moisés era o mosaísmo, devido às leis de Moisés.
E por que que estas leis, elas têm uma relação com a Torá, com a Sagrada Escritura? Porque essas leis, elas serviam de proteção ao povo de Israel, ao povo israelita, para que este povo, estando longe da contaminação dos pagãos, longe da jurisdição dos pagãos, não sofressem contaminação racial e nem religiosa. Então, as leis serviam para preservar a pureza do povo de Israel. Porque nem eles sabiam exatamente de que parte viria o Messias, de que parte dessas 12 tribos. Né? Vai ser já na próxima sua morte que Jacó, Israel, ele vai dizer para Judá, né, que vai fazer uma profecia, né? Ele vai fazendo uma profecia para cada um dos filhos, e para Judá ele vai ali selar, então, que é da descendência de Judá que virá o Messias. Então, veja, é um erro também dizer que a religião do povo que existia desde a época de Abraão, passando por Jacó, Israel, Moisés, até chegar nessa retomada e reconquista da Terra Santa, com as 12 tribos e depois a unificação das 12 formando o reino, é, é, é errado, é um equívoco dizer que eles professavam o judaísmo. É errado, obviamente, né, pelo primeiro princípio que nós já falamos. Por quê? Porque a palavra judaísmo, ela é uma palavra derivada da palavra judeu, que por sua vez é derivada da palavra Judá. Então, como podem os outros que faziam parte das 12 tribos, né, a tribo de Dan, a tribo de Benjamim, né, a própria tribo dos levitas, como se pode dizer que eles praticavam o judaísmo? Se o judaísmo é um termo que se refere exclusivamente à tribo de Judá. Então, o mais correto é dizer que a religião que eles professavam era a religião mosaica, mosaísmo. Então, é muito importante esclarecer isso, porque são as confusões que vai se dar por causa da hermenêutica filosófica e psicológica dos iluministas. A igreja, antes do século XVIII, antes dessa revolução, né, que vem passando pelo humanismo, chegando à Revolução Protestante, que vai culminar nessa filosofia das luzes, né, a igreja sempre teve conhecimento perfeito de todas essas coisas. Né? Então, por exemplo, tem um livro, eu tenho ele, mas ele não está aqui, está lá na minha estante. É um livro de um autor chamado Paul Johnson, chamado A História do Judaísmo. Né? É bem interessante, porque o Paul Johnson, né, ele é um autor moderno, impregnado de ideias modernas, ele mesmo, né, é um filho da hermenêutica iluminista. Né? Então, toda a análise que ele faz da história do judaísmo está dentro, não é, dessa hermenêutica que vem da escola iluminista. Agora, há um ponto interessante, porque ele começa, né, o primeiro capítulo do livro dele, Hebreus e Israelitas. Depois é que ele passa num outro capítulo que vai se chamar Judaísmo. Então, ele mesmo reconhece que o judaísmo é uma coisa posterior a Moisés, é uma coisa posterior ao rei Davi. Então, vamos entender isso. E agora, né, nós vamos usar o termo judaísmo em sentido religioso e, portanto, fica muito fácil confundir o termo judaísmo, que é uma religião, com o termo judeu, como se todo judeu professasse o judaísmo.
É claro que isso é uma construção que vai passar a ser assim, mas não era antes, né? Então, vamos entender isso. E aí a gente entra nessa questão, né, da divisão dos reinos, onde que a gente vai começar a entender a origem do judaísmo propriamente dito. E aí sim, quando surge o judaísmo, aí o termo judeu passa a estar vinculado ao termo judaísmo. Então dizer, por exemplo, que a religião, né, a Torá do Antigo Testamento é a religião judaica, é um erro, não é. Era a religião mosaica. Como eu expliquei, tinha uma função de preparação para a encarnação de Deus, para a vinda do Messias, né? Coisa que eles vão negar depois, né? Eles vão negar isso depois. Bom, pois bem. Vão se apropriando dos termos. Sim, porque passa a ser conveniente, entende? Há toda uma construção muito conveniente, né? Até mesmo, né, para que se apague da história, né, esta maneira falsa de usar esses termos, né? Porque ela, na realidade, trata-se de apropriação dos termos, né? O termo no seu original, porque quem estuda filologia sabe muito bem disso. O termo originariamente não se referia àquilo que eles aplicam hoje, né? Então, por isso a gente precisa entender história e entender, né, a sequência histórica. Então, eu falava do Paul Johnson, no seu livro A História do Judaísmo, ele fixa o judaísmo, a religião judaica, ele fixa o início dela na Babilônia. É somente quando eles vão para a Babilônia. É ali na Babilônia que começa a existir uma coisa chamada judaísmo. E é nesse momento que vai nascer, também, desculpa, professor, o Talmud, ele vai nascer ali, ele começa o seu nascedouro nesse momento? Ele começa a nascer, mas não de forma compilada, de forma oral, né? Mas não de A forma tradição escrita. oral vai Ele primeiro. vai começar a surgir aí, mas ele só vai ser compilado, só vai ser escrito ali no século II depois de Cristo pelo Rabino Akiva, né? Mas é muito importante vocês entenderem quando é que surge o judaísmo. Então, para a gente entender como é que surge o judaísmo, a gente precisa entender, então, né, como se dá essa separação, né, dos reinos. Porque, inicialmente, depois que Moisés, né, ele põe as leis, estabelece o princípio da religião, porque isso se dá de fato com Moisés, tá certo? Se dá de fato com Moisés. Por quê? Porque com Moisés nós vamos ter, além da Torá, que é a revelação escrita, não é? Nós vamos ter também as leis. As leis, como eu disse, são muito importantes para regulamentar a vida do povo que vai dar origem, que vai dar carne ao Messias. Então, essas leis são protetivas, tá certo? E, em função dessas duas coisas, né, da revelação escrita na Torá e das leis, aí nós vamos ter propriamente o princípio de uma religião que vai ser estabelecida, primeiramente, com uma casta sacerdotal que vai ser a casta de Levi, da descendência de Levi, um dos filhos de Jacó e Israel. Então você vai ter uma casta sacerdotal, primeiro deles, Arão, que era irmão de Moisés, não é? Então você tem agora o princípio de sacrifício que vai dando corpo mais completo a uma religião. Então você tem a revelação escrita, você tem a lei, e você tem o sacrifício e o sacerdócio. Isso tudo no deserto, no período em que eles estão ali, né, perdidos, vagando pelo deserto. É o período do Êxodo, são 40 anos assim. Finalmente chegam à terra, né,
que anteriormente pertenceu a Abraão. Mas aquela terra estava povoada por outros povos pagãos. Então há um processo de reconquista dessas terras. Esse período de reconquista, essas tribos, essas 12 tribos, não estão unificadas. Então cada tribo tem um juiz. A presença do juiz era extremamente importante por causa da lei mosaica. E, portanto, que eu disse que o termo preciso para designar a religião deles é o mosaísmo, porque tudo está em função das leis. Né? Depois que esse processo de reconquistas vai se consolidando, é Moisés que estabelece a direção de cada tribo. Tantas vão ficar à margem esquerda do Jordão e tantas vão ficar à margem direita do Jordão. Cada tribo vai estar preservada, não é? Com exceção da tribo levítica, que vai estar, né, já que eles são sacerdotes, então não há um território específico para eles. A função deles é uma função maior, é a função sacerdotal. Portanto, né, os sacrifícios tinham que ser feitos em um lugar específico. Esse lugar específico era um rascunho, era uma sombra daquilo que viria a ser depois o Templo de Jerusalém, que será construído na época de Salomão. Então, veja, você tem um período dos juízes, um período longo, muitas guerras, né? Só que o fato deles viverem separados, essas 12 tribos não terem uma unidade política, os enfraquecia diante dos inimigos externos. É nesse sentido que Samuel, né, vai escolher ou vai ungir, né, um rei para Israel. Aí nós estamos falando de Israel, né, como descendência de Jacó, porque nós estamos falando dos 12 filhos de Jacó, das 12 tribos. Nós não estamos falando de judeus, nós estamos falando de israelitas, são todos israelitas. Muito bem. Primeiro o rei Saul, depois, isso também é outro dado interessante, não é? Porque o Messias deveria vir de Judá, deveria vir de Davi, que vinha de Judá, não de Saul. Saul era de outra tribo, agora eu não me recordo qual era a tribo de Saul. Depois o Fred pode dar uma conferida aí. Já vou conferir aqui, vou conferir. Pode dar uma conferida. Então, por isso é que Saul, né, vai perder o seu poder real e esse poder real vai ser passado para Davi, a unção real, né? O óleo santo, né? A sagração vai ser feita com Davi. E aí sim você tem... Da tribo de Benjamim. Benjamim, isso. Mas o Messias tinha que vir numa família real, uma família de reis, entendeu? E tinha que vir numa família real de Judá. Portanto, não podia ser da família de Saul, e sim de Davi. Então, aí você vê a mão da providência que vai, né, vai ajeitando as coisas. Porque o Messias será filho de Davi, virá da descendência de Davi. Então, com Davi, você tem a consolidação, né, dessas 12 tribos agora em torno de uma autoridade central. Tem uma centralização do poder. Isso vai ter sequência com Salomão. Salomão finalmente vai construir o templo, e aí sim, a religião mosaica está estabelecida. Então nós estamos falando do mosaísmo e não de judaísmo. Salomão, templo, sacerdócio levítico, Jerusalém, religião mosaica. Nada de judaísmo. Não tem judaísmo aí. Agora, depois da morte de Salomão, começa a vir o processo de divisão. E aí sim você vai ter um cisma que vai romper essa unidade e vai gerar 2 reinos. O reino ao norte, que vai ser o reino de Israel, que fica com 10 tribos, e o reino mais ao sul, onde estava o templo, Jerusalém, né,
que fica com 2 tribos, vai se chamar Reino de Judá. Aí, Fred e Renato, nós agora vamos ter o termo judeu, e também vai servir para designar não apenas uma raça, mas um aspecto geográfico. Ou seja, aqueles que nascem no reino de Judá, os que são habitantes de Judá, são judeus. São judeus, geograficamente falando, ou são judeus porque são da descendência de Judá. Mas observa que eu disse que ficaram 2 tribos no reino de Judá. Portanto, nem todos judeus do reino de Judá eram judeus de raça. Percebe? Então, essas distinções são importantes, porque depois vai se pegar e jogar tudo isso num pacote como se fosse uma coisa só. Ficam a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, não é? Exatamente. E Então, os levitas circulando. fazendo os sacrifícios, né, ali no templo, né, de Jerusalém. Bom, pela infidelidade, né, do reino de Israel, esse reino de Israel vai ser invadido pelos assírios e vai sofrer um processo de assimilação. Isso é importante dizer, porque eles não foram fiéis, né, às prescrições necessárias da religião mosaica, que proibia casamento misto, proibia culto a deuses estranhos, né? E os reis do reino de Israel, seduzidos pelo poder secular, pelas alianças políticas, principalmente com os fenícios, que eram cananeus e tinham cultos hediondos, sacrificavam crianças para Moloque, né? Por isso, o reino de Israel vai cair, vai sucumbir e vai sofrer um processo de assimilação. Esse processo de assimilação vai se dar até rapidamente, porque como eles perderam o vínculo com aquelas leis protetivas do mosaísmo, eles vão facilmente contraindo casamentos mistos, tal, e como povo eles vão deixando de existir e vão passar a ser chamados samaritanos. Serão os samaritanos. Então, é aqui que se dá o cisma das Sim, tribos, exato, né? é, Então, é o- já estamos cumprindo aqui, é só para lembrar que estamos cumprindo o nosso propósito. exato, exato, A filologia já foi entendida, exato. o cisma agora está no seu Tá, acontecer. Está isso, acontecendo o cisma, de tá, fato. tá no seu momento histórico, É né? isso. Então você veja que, na realidade, a religião mosaica ela foi preservada pelo reino de Judá. O reino de Israel cai, é invadido pelos assírios, sofre um processo de assimilação com os povos vizinhos, deixa de existir. São os samaritanos. Os que vão guardar a verdadeira fé, né? Os que vão guardar o verdadeiro culto a Deus, o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro templo e a verdadeira lei, são o povo do reino de Judá. Muito bem, né? Vale a pena Só que isso, salientar, né, professor, conforme o senhor disse, que nem todos sim, descendiam da mesma tribo de exato, Judá, porque era Judá e exato, Benjamim, exatamente, não é isso? exatamente. Então, os da tribo de Benjamim não são judeus no sentido racial, mas com, né, o reino de Judá, são judeus no sentido geográfico, porque pertencem a um local, a um reino, tá certo? Então, nós pertencemos, né, ao local do nosso nascimento, né? É a nossa pátria, e, portanto, nos identificamos com ela. Então, portanto, né, os filhos de Benjamim, da tribo de Benjamim, também serão chamados judeus, mas em sentido de pátria, geográfico, não em sentido racial. Bom, então o que vai acontecer? O reino de Judá, por sua vez, né, também vai falhar em sua fidelidade a Deus, cultos estranhos vão ser introduzidos no próprio templo, isso está descrito, né,
pelo profeta Ezequiel, e como consequência desse enfraquecimento deles, enfraquecimento que eu digo, enfraquecimento espiritual, né? Esse afastamento da verdadeira religião e do verdadeiro Deus, né? Porque os reis de Judá, eles vão fazer isso porque eles vão preferir as alianças políticas, eles vão cometer o mesmo erro do reino de Israel. Eles vão preferir as alianças políticas do que confiar nas promessas de Deus. Eles vão falar assim, não, se eu não me proteger, se eu não tiver aliança com esse ou com aquilo, sendo que Deus havia prometido que eles permaneceriam de pé. Oi, Pastor, Renato, pode falar. fazendo um salto histórico e muito histórico, esse fenômeno psicológico ou arquetípico parece que ele acontece também na última revolução do Concílio Vaticano II, né, que Exatamente. é o mesmo formato. Então, vai se preferir as É, alianças políticas, exato. né, e vamos deixar de lado a É. fidelidade E à aos religião. princípios, à religião, à fé. E vai se fazendo os acordos diplomáticos, né? E em função desses acordos diplomáticos, se perde a essência, né, da religião. Bom, consequência disso, né, é que o reino de Judá vai ser invadido pelos caldeus, os neobabilônicos, na época do rei Nabucodonosor, e eles vão, né, cair num processo ou de dispersão, boa parte deles vão ser dispersos, vão para outras regiões, aí começa a primeira diáspora, o primeiro processo de dispersão, né, do povo judeu. Lembrando, novamente, eu estou usando o termo agora, povo judeu, que serve, né, para designar os habitantes de Judá, tá certo? Então, os habitantes de Judá, tanto os da tribo de Judá quanto de Benjamim, quanto também os levitas, vão passar por um processo de diáspora, ou seja, vão se dispersar para algumas outras regiões, e parte vai ser levada como cativo, como escravo, para a Babilônia. E o rei Nabucodonosor destrói o templo de Jerusalém é destruído como um grande castigo, né? Pela infidelidade deles, o templo é destruído. E aqui é um dado que é importante para você entender o surgimento do judaísmo. Por quê? Porque o judaísmo não é, portanto, uma religião. Por que eu afirmo isso? Porque a religião era até a existência do templo. Por quê? Porque o que configura a religião é o templo, ou seja, a presença de Deus, porque o templo é onde mora Deus. É a presença de Deus. É o ato sacrificial, que é o ato que ordena o homem a Deus pelo reconhecimento do homem à soberania de Deus sobre todas as coisas, que só pode ser feito por uma casta sacerdotal. Então, essas três coisas são fundamentais para a existência de uma religião: o templo, o local onde Deus habita, o sacerdócio e o sacrifício. Quando o templo de Jerusalém foi destruído, o povo de Judá, povo judeu, perdeu a religião. Não há mais religião. Então, parte desse povo vai viver em diáspora, espalhado. Parte deste povo vai estar na Babilônia. Na Babilônia vai acontecer um fenômeno que é natural em épocas de crise, não é? E o Renato e o Fred, vocês podem também ver paralelos nisso com o que a gente vive hoje, né? Hoje a gente vive também uma espécie de diáspora, né, guardada as suas devidas proporções. Mas a gente vive um pouco disso. Feriu o pastor, né, as ovelhas se dispersam. Então, na Babilônia, a função sacerdotal perde a importância. É óbvio, né? Não tem templo, não tem sacrifício. Para que sacerdote? Era necessário manter algo da religião, para que não se perdesse.
que, afinal de contas, a esperança de um retorno para Jerusalém e reconstrução do templo era viva, era a geração da época. Então, o que que eles vão fazer? Eles vão se apegar à Torá e às leis. Ou seja, aquela parte espiritual que é própria da religião, templo, sacerdócio, sacrifício, não tem mais. Então, eles vão se apegar às questões práticas, questão da lei e a questão da escritura, e a interpretação dessa escritura. É nesse momento que vai surgir a casta dos fariseus. Então, os fariseus são eles os fundadores do judaísmo. Isso que se chama judaísmo passa a existir a partir do farisaísmo. Então, quem eram os fariseus? Os fariseus eram os doutores da lei. Era muito importante para a preservação da lei o estudo da lei, e para estudar a lei era necessário saber ler e saber escrever, né? Era a função dos escribas. Os escribas serão os doutores da lei. E os doutores da lei, né? Então, a casta farisaica. Então, do tempo do exílio da Babilônia, eles não têm templo, eles estão num país estrangeiro, que adoram falsos deuses, eles têm que preservar alguma coisa, para não deixar a religião. E eles tinham razão de fazer isso, porque era necessário de fato, porque o Messias tinha que vir dali, certo? Então eles estavam lutando por isso, tinham razão. Então é nesse sentido que eles vão criar as casas de orações, a sinagoga. Então, as sinagogas são casas onde reuniam-se para estudo, né, e para preservação da palavra de Deus. E como eles não têm mais o templo, o sacerdócio e o sacrifício, eles vão acabar descambando para desvios. E vão começar a dar muito valor para a letra, e aos poucos eles vão perdendo a espiritualidade por trás da letra. Eles vão passar a dar muito valor às festas, às comemorações, aos aspectos mais, né, ligados à preservação de uma memória e de uma identidade. Mas eles vão perder um pouco do vínculo da espiritualidade. Portanto, os fariseus vão ser muito presos à lei. Isto Depois tudo, perdão, professor, isto tudo durante o cativeiro da da Babilônia. Babilônia. A Babilônia. Eu queria puxar aqui um dado curioso. Aqui aparecem, então, os fariseus. Sim, Não é? Os fariseus são os doutores da lei. A sim. lei, ela é, de que forma, professor, ligada ao que se chama de sinédrio? O que é o sinédrio? E já existia algum tipo de Sim, elemento sinedrial, se é que a gente sim, pode sim, chamar sim, isso, sim. nessa Você pode, época? você pode ver isso no livro de Daniel, por exemplo. Não é? Um caso lá, por exemplo, da casta Susana. Então, no livro de Daniel demonstra, né? Porque, veja, perdão, você tem as leis, né, mosaicas. Agora, durante o exílio da Babilônia, eles estão sofrendo, né, o perigo de um processo de assimilação, ou seja, deles aos poucos irem, né, se misturando e se assimilando aos babilônicos. A gente tem que pensar na Babilônia como se fosse uma espécie de Nova York hoje, entende? Cidade cosmopolita, rica, deslumbrante, tinha de tudo, né? Era a maior cidade da época, então era muito fácil, né, se deixar seduzir. Então os escribas vão fazer o quê? Eles vão trazer um código de leis que vai se chamar Mishnah. Então a Mishnah já é a interpretação das leis mosaicas, né, estendidas, destrinchadas e transformadas. A princípio, não é? A Mishnah, ela está, né, com preceitos corretos.
nos seus princípios, ela está correta. Depois é que vai haver, né, deformações dessa coisa. Mas, a princípio, ela está, não é? Ela está correta. Então, a Mishnah era importante. Né? A Mishnah era importante para resolver questões e fizesse com que a justiça fosse aplicada sem que eles perdessem a identidade deles. Por exemplo, o caso da Susana, né, é muito ilustrativo para nós, porque a Susana era uma mulher virtuosa e um grupo, né, de, de fariseus, não sei se eram fariseus da letra, acredito que fossem de fato, porque eles tinham alguma importância, né, por causa do testemunho falso que eles vão dar. Então eles tentaram, né, seduzir, tentaram violentar a Susana e ela resistiu a eles. O que eles vão fazer? Eles vão criar uma mentira e vão acusá-la de ter seduzido um jovem rapaz num jardim, né, num pomar, tal, para poder condená-la à morte por adultério. E por apedrejamento era o que dizia a lei, entendeu? Então aí tinha um sinédrio já, porque o sinédrio era, né, esse conselho, se eu não me engano, eram 70 ou 71, 70. né, É. e julgavam esses casos, entendeu? Tinha uma finalidade específica de fazer a justiça, mas preservar também a identidade deles. E Então o Sinédrio sim, aparece. o Sinédrio vai se reunir aí no julgamento da Susana. Uhum. Então, o Sinédrio já existia aí nos tempos da Babilônia. Exato. Então, eu não sei se o professor ainda quer discorrer mais algum elemento sobre o que nós já cumprimos aquilo que Uhum. tínhamos Aí aqui. eu só vou avançar um pouquinho mais, né? Ok, Para isso gente, vai avançar um pouco, vamos embora, quanto mais para gente, melhor. para gente entender de fato o que é o judaísmo. Mas Perfeito. o Renato queria falar alguma coisa. Estou te ouvindo, sempre aprendendo muito com o professor, mas tentando fazer sempre buscar padrões e ver essas repetições históricas. Parece, professor, que quando o senhor diz lá da destruição do templo e a instituição das sinagogas e o apego à lei, parece é o mesmo fenômeno que a gente vê hoje de imanentização da metafísica, onde tudo é trazido para Sim, cá, para sim, o imediato. sim, E aí a gente percebe esse fenômeno, né? E vai ser um fenômeno também que vai alicerçar as ciências modernas, né? Esse fenômeno, e que hoje a vida humana, a vida moderna é baseada provavelmente, quer dizer, certamente nesse princípio, né? A então, gente vê isso no nosso trabalho. você já deu aí, não é, a definição, por associação com o que nós estamos falando aqui, você já deu a definição da modernidade por excelência. Se chama farisaísmo. Tudo isso é consequência do farisaísmo, é o mesmo espírito, né? O farisaísmo é o espírito impulsionador, né, do judaísmo, tal qual a gente conhece hoje, que por sua vez é o impulsionador da modernidade. Então, o espírito farisaico, né, prevalece. E você disse bem, porque o espírito farisaico é o espírito que se fecha nas superfícies, não na profundidade das coisas. A profundidade das coisas, para eles, tem um outro sentido, que é o sentido cabalístico, o sentido místico, esotérico, né, irracionalista. Não é como, né, o nosso entendimento das coisas pela filosofia aristotélica tomista. Nós temos um outro entendimento, né, da essência das coisas, do que é o ser. Então, veja, essa essência farisaica, esse apego à lei e apego às aparências, às coisas externas, exteriores, é que vai ser o grande obstáculo para eles reconhecer Cristo como Messias. Isso é que vai ser o ponto de choque entre Jesus Cristo e os fariseus. Se você pegar os evangelhos, todas as passagens em que há este confronto, nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo diretamente isso para eles. Eles estão apegados à lei, mas não compreendem que a lei existe para o homem. Né? Por exemplo, a questão do sábado, né? Que nosso Senhor faz a cura
não sei se de um leproso, né? E eles ficam murmurando, né? E aí não podia ser feito porque era um dia de sábado, né? Então Nosso Senhor fala, não, o sábado foi feito para o homem, não para o sábado. Qual de vocês que uma ovelha cair, né? No buraco, vocês não vão lá socorrer só porque é sábado. Né? Então, esses preceitos engessam e matam a religião. E matam a religião. Fundamentalmente, porque, veja, É a cura do quando homem eles... com a mão ressequida no Isso. sábado. É. Aí, assim, tem vários outros exemplos desse confronto, ao ponto que Jesus vai chamar eles de sepulcros caiados, né? Ou seja, eles por fora parecem muito bons, muito bonitos, mas por dentro estão cheios de podridão. Porque tudo isso acaba virando uma grande hipocrisia. Todo moralista, rigorista, exacerbado, que leva essas coisas ao extremo da lei, ao extremo da letra, e não faz estudo de caso, né? Não faz estudo dos particulares, ele acaba caindo no farisaísmo de alguma maneira. Né? E caindo no farisaísmo, ele mergulha num processo de hipocrisia. Porque é muito fácil exteriormente ser uma coisa e interiormente você fazer o oposto. Né? Mas isso é um grande problema, porque é muito difícil identificar, né? A diferença, porque Deus que conhece o coração e a intenção dos homens, por isso é muito fácil confundir, né? Exercício de piedade quando ela é feita de fato por amor a Deus ou quando ela é feita por orgulho próprio. Uma parábola que Nosso Senhor conta, que exemplifica muito bem isso, né, é a parábola do fariseu e do publicano. Então, o publicano era muito mal visto, não é porque o publicano não fosse judeu, né, de raça judaica, ou não porque o publicano não professasse a fé mosaica, mas é porque o publicano trabalhava para Roma, para cobrar imposto. E eles consideravam os publicanos, então, traidores, né? Mas era uma hipocrisia, porque por baixo dos panos eles faziam um acordo com os romanos. As autoridades rabínicas, tanto os fariseus quanto os saduceus, viviam fazendo acordo com o poder romano, mas condenavam os publicanos porque eram de uma classe menor, mais baixa. Então você tem essa passagem que vai fazer a apresentação no templo, o fariseu e o publicano. E o fariseu enaltece a si mesmo. Glórias eu dou a mim mesmo, que não sou como esses outros aí, né? Porque eu cumpro a lei, eu pago meus impostos e tal, né? Então estou justificado diante de Deus. Já o publicano se apresenta cabeça baixa, né? De maneira reverenciando a Deus, de joelho, pedindo perdão por seus pecados e consciente da sua indignidade. Então, por isso que Jesus fala que o publicano saiu de lá justificado e o fariseu não. Então, veja, não era uma questão de raça. É uma questão, né, daquilo que está no interior do homem, no amor que o homem tem a Deus. O que faz o farisaísmo? Reduz toda a revelação a uma raça. Toda a obra de Deus, na história, está reduzida a uma raça. Ora, eles foram escolhidos anteriormente com um propósito, que era para dar carne ao verbo de Deus. Eles foram escolhidos com essa finalidade. Agora, uma vez que essa promessa de Deus se cumpre, eles deveriam ser fiéis a Deus. Então, eles rompem a aliança com Deus porque eles deformaram o princípio da lei e da Sagrada Escritura, carnalizando e reduzindo a uma raça específica. Agora, portanto, é que quando surge o judaísmo, ele vai estar intimamente ligado a uma questão racial. Entende? Bom, mas isso vai se tornar pior.
isso vai se tornar um pouco mais grave ainda. Porque depois da morte de Cristo, o véu do templo se rompe de cima a baixo. A coisa tinha 18 metros de altura, né? E por que se rompe de cima? Para mostrar que é Deus que está rompendo aquela antiga aliança. Já porque eles foram infiéis. Eles foram infiéis por não reconhecerem o Messias. Então aquela aliança é desfeita. Porém, desde a morte de Cristo até a destruição do templo, pelos romanos, no ano 70, nós vamos ter aí um período, né, de mais ou menos uns quase 40 anos. Esse período é um período de transição da antiga lei para a nova lei. É por essa razão que Santo Tomás de Aquino diz que antes de Cristo, a lei mosaica era obrigatória. Era de fato a vontade de Deus. Na época de Cristo, ou seja, o Messias já entre os homens, esta lei estava em transição. E depois de Cristo, ela se torna mortífera. Tá certo? Então, isto que Santo Tomás está dizendo é a apropriação da lei mosaica feita pelos fariseus, que agora são rabinos. São os doutores da lei, são os rabinos. Passam a ser a autoridade, não é? Só que, veja, lembra que eu disse para vocês que quando o judaísmo surge na Babilônia, ele não surge exatamente como uma religião, porque ele não tinha templo, nem sacerdócio, nem sacrifício. Embora conservasse alguns elementos da religião, não é? Que vai ser restaurada com a construção do segundo templo, com Zorobabel. Então vai ser restaurada e aquela religião mosaica volta de novo. Porque os elementos necessários para a reestruturação, tanto do templo como para a tomada das cerimônias litúrgicas sacrificiais, ainda existiam. O espaço de tempo que eles permaneceram na Babilônia não foi suficiente para tornar a religião caduca de vez. Ela pôde ser retomada aos tempos de Cristo. E Deus quis que fosse assim para que eles reconhecessem Cristo. Agora, com a destruição do segundo templo, isso se perde definitivamente. Então você vai ter um espaço de tempo, desde a destruição do templo no ano 70, até o século II. Durante esse período, que não tem mais templo, nem possibilidade de existir templo, o povo de Judá, o povo judeu, ele precisa justificar a sua posição diante da realidade que Deus demonstrou para eles. Qual foi a realidade que Deus demonstrou para eles? Que Cristo era o Messias e que por eles não reconhecerem Cristo como Messias, o templo deixou de existir. Porque agora o templo de Jerusalém não era mais necessário. O templo agora era próprio Cristo, o próprio corpo de Cristo. E aquela sinagoga, que era importante nos templos da Babilônia, não mais será importante, porque agora teremos a igreja. Templo de Deus verdadeiro, porque haverá ali a presença do corpo de Cristo, né? Verdadeiro Deus, verdadeiro homem e verdadeiro sacrifício da missa. Para os judeus que rejeitaram Cristo conseguirem se localizar em meio a essa convulsão toda da destruição do templo, eles vão se apegar ainda mais àqueles aspectos da lei que eles já haviam deformado a partir da Mishnah. E aí vão criar um corpo de leis que vai ser o Talmud. O Talmud, na realidade, são comentários, são debates entre os rabinos acerca da Mishnah e da Torá. São debates, e esses debates partem de premissas falsas. Qual é a principal premissa dos debates presentes no Talmud? É a negação de Cristo como Messias. Tudo vai partir disso, premissa falsa. Cristo era o Messias, de fato. Portanto,
tudo que tem no Talmud, partindo de premissa falsa, vai ser um conjunto de erros crescente. Não é? Agora, e aí sim, Fred, partir do Talmud, com o Rabino Akiva, que é o cara que vai escrever, né, e vai compilar isso, aí sim nós temos o judaísmo propriamente dito.